Agora a gente traz um outro assunto para você no TJ. Um relatório produzido pela empresa de identidade digital Biotech, publicado em dezembro de 2025, revelou que o Brasil é o país mais afetado por golpes digitais e que a cada dia surge um novo tipo de golpe. Quem fala com a gente traz mais detalhes sobre isso e também dicas de prevenção é a repórter Rafaela Lourenço. Oi, Rafa, boa tarde para você. Boa tarde para vocês e a todos que nos acompanham aqui no TJ Aparecida. De fato, né? E o Brasil é o país mais afetado, segundo esse levantamento. Só em relação ao Pix foram perdidos quase 5 bilhões de reais. Em relação a outros golpes também, o relatório mostra ainda que via SMS, esses golpes aumentaram 14 vezes no país. E com relação às deepfakes, cresceram então 830%. São números alarmantes. Só que para a gente entender um pouco também como se proteger nesses e outros casos em relação aos golpes, eu converso com a Ruth Armelin, que é advogada especialista em proteção de dados. Ruth, vamos explicar um pouquinho para o pessoal que nos acompanha e, claro, né, dá para a gente elencar quais são os principais golpes hoje aplicados no Brasil? Uma boa tarde. Boa tarde, sim, Rafaela. Bom, os principais golpes, eles estão relacionados com engenharia social. A engenharia social, ela nada mais é do que um método que o criminoso utiliza ou para manipular, ou para enganar a pessoa, ou para usar da confiança daquela pessoa para fazer algo que ele quer. Então, um exemplo, sequestro de chip, é o SIM swap. Ele entra em contato com o operador de telefone, se faz passar pela vítima, usando os dados pessoais que ele tem dessa vítima e pede a portabilidade daquele chip. E aí a vítima pede o acesso à linha telefônica e através desse acesso que ele tem, ele entra em rede social, em conta de e-mail, em conta bancária e aí o estrago está feito. É claro que tem esse sequestro de chip também pode ser feito usando alguém dentro da operadora de telefone, ajudando também esse criminoso. Um outro golpe muito associado à engenharia social é do WhatsApp. Então ele clona a foto, utiliza dados pessoais, se faz passar por parente, amigo próximo da vítima e pede ali um Pix, pede para que confirme alguns dados pessoais. A gente também tem os e-mails, que a gente chama do phishing, são e-mails que vêm, você tem um boleto para pagar, seu nome vai para o Serasa, clique aqui. O phishing é de pescar, né, para poder aplicar esse golpe, e as ligações, né, que são essas abordagens passivas. Então, é o suposto gerente de banco que te liga, pedindo para você fazer um depósito na sua conta, vai ser bloqueada, é alguém da Receita Federal, da Polícia Civil, enfim. Esses são os golpes mais comuns. E um outro golpe também muito comum é do site falso. A pessoa entra no site, faz uma compra e esse produto nunca chega. Também é um golpe muito utilizado hoje em dia. E nós conversávamos há pouco que está tudo tão semelhante, parece que assim, que é o oficial, né? Então, quais as orientações também para a gente ficar, né, atento a esses detalhes e não cair no golpe? Porque os criminosos estão se atualizando, né? Os golpes estão cada vez mais sofisticados. Então, o que a gente orienta? Primeiro ponto, desconfiança. Desconfie sempre. Vantagem muito maravilhosa, algo muito urgente. Dá um passo para trás, dá uma respirada, procure os canais oficiais. Olhar lá no site, a URL que a gente fala, se realmente é o site daquele banco ou daquela compra que você vai fazer. Se for de compra, você vai comprar um produto e uma super promoção, vai no Reclame Aqui, veja se essa empresa existe, veja se já não tem reclamação, esse é um ponto. Um outro ponto muito importante é ativar o duplo fator de autenticação. Então, no celular, no e-mail, em contas, além do login e senha, você pode ativar para receber um SMS, uma mensagem no seu e-mail. Já tem aplicativos, por exemplo, de autenticação que você habilita, então toda vez que você entrar numa conta sua, ele pede para confirmar se você é você mesmo. Esse é também uma prevenção super importante. Um outro ponto é ativar antivírus, é deixar dispositivos atualizados, porque isso evita também invasões, né, de dispositivos. E um outro ponto importante é você acompanhar em sites, quando você vai entrar num banco ou numa empresa, eles colocam avisos de que estão aplicando golpe, estão utilizando o nome da nossa empresa para aplicar um golpe e tal. Então, sempre assim, procure os canais oficiais
oficiais, principalmente se você recebe passivamente. Se você recebe ligação, se você recebe SMS ou a mensagem, dá um tempo e vai buscar ali no canal oficial se realmente aquela ligação faz sentido, né? Geralmente a gente vê assim as campanhas dos bancos, né, as agências bancárias dizendo que eles nunca entram em contato por telefone, né, com o seu cliente. Mas se quem está nos acompanhando agora perceber que caiu em um golpe, né? Então foi uma vítima. O que fazer neste momento, né? Até que ponto vai também os direitos desse consumidor? Bom, a primeira atitude por exemplo, se a gente está falando de um banco, é entrar em contato com esse banco. Se é de um sequestro de chip, entrar em contato com a operadora de telefone. Ou é de uma empresa, entrar em contato com essa empresa. É o primeiro ponto. O segundo é fazer um boletim de ocorrência online. Gente, o boletim de ocorrência online, ele tem o mesmo valor do que um boletim de ocorrência que não é online. Então, é muito importante por 2 pontos. Primeiro, porque o golpista, o criminoso, pode estar usando seus dados para aplicar outros golpes, né, para você se proteger. E o segundo é para a estatística. A polícia precisa dessas estatísticas para poder combater o crime, né? Também é importante que você troque todas as suas senhas. Teve uma senha comprometida, troque todas as suas senhas de banco, e-mail, de aplicativos. Um outro ponto importante, se você viu que você sofreu um golpe, entra no Registrato com T, do Banco Central do Brasil. Você consegue entrar pela sua conta Gov e você consegue olhar todas as transações financeiras que foram feitas em seu nome. É muito importante verificar ali se o criminoso já está atuando e já está usando o seu CPF, por exemplo. E um outro ponto importante é que se você fez um Pix indevido, você pode usar o mecanismo especial de devolução e pedir a devolução desse Pix. Aí o banco ele tem um tempo ali para analisar se foi um golpe, se foi uma fraude e fazer a devolução desse Pix. Certo, muito obrigada pelas informações, Ruth. A gente só reforça nunca passar, né, os seus dados pessoais para ninguém, muito menos por telefone. E claro, procurar também os canais oficiais da empresa ou do banco que está entrando em contato com você. E é claro que eu volto com vocês também no estúdio agora.